Início do ano letivo na Ponta do Abunã. Olá, eu me chamo Donizete e trago aqui para vocês mais novidades a respeito dessa situação. Quando é realmente que começa o ano letivo na Ponta do Abunã? No dia 9 deste mês de fevereiro, eu participei de uma reunião na Escola Jaime Peixoto de Alencar, aqui em Extrema, onde foi tratado desta situação. Nas outras escolas também, de Vista Alegre e de Nova Califórnia, houveram reuniões semelhantes. E esta situação foi trazida para o diretor do CRE, Marquelino Santana, aqui em Extrema, que ele é o representante da educação do Estado na região. E conversando com ele, ele trouxe a situação. Foram apresentados para ele, então, vieram as pessoas responsáveis dessas reuniões, a comunidade, trouxeram o pedido, a solicitação e até a exigência de que as aulas começassem agora, dia 1º de março. Conversando com o professor Marquelino Santana, ele informou que todas as providências possíveis dentro da CRE, dentro da Secretaria Estadual de Educação, foram tomadas. Essa reivindicação foi enviada à Secretaria Estadual em Porto Velho, solicitando que fosse visto o calendário apurado para começar o dia 1º de março. Contudo, como depende da prefeitura, o calendário realmente aqui da região, a Secretaria Estadual encaminha para a Secretaria Municipal de Educação e está aguardando o retorno da situação para o professor Marquelino Santana. Então essa é a posição, o encaminhamento necessário feito pela Secretaria Estadual de Educação aqui na Ponta do Abunã, o CRE, responsável, professor Marquelino Santana. Eu converso agora também com o professor Emerson Henke, que ele é o diretor do NEPA, Núcleo de Ensino aqui da Ponta do Abunã, responsável então pela parte do município. Professor Emerson Henke, como está a situação do início das aulas aqui na Ponta do Abunã? Donizete, a expectativa existe para o dia 18 de março. Por que dia 18? Os nossos ônibus aqui na Ponta do Abunã são 27 ônibus. Nós passamos aqui o feriado de carnaval todo trabalhando para poder terminar a pré-vistoria desses ônibus. Eles estão aptos a rodar, todos com pneus novos, parte elétrica e mecânica revisada. Então os ônibus estão revisados, motoristas contratados, monitores estão aptos a rodar. O que precisa desses ônibus nesse momento? A vistoria do Detran. Então isso é um prazo que o Detran pediu, que até o dia 18, todos esses ônibus estarão aí licenciados e documentados para poder rodar. Então a parte do município, a parte do NEPA, das nossas escolas, está pronta. Estamos aguardando aí uma questão de licenciamento por parte do Detran. Se o Detran fizer essa documentação desses ônibus amanhã, e aí existe uma grande possibilidade de a gente abrir um diálogo, uma negociação com a Secretaria Municipal de Educação para poder iniciar o ano letivo. Tá bom? Então, o que segura nesse momento é a questão Detran. A secretária de Educação ela tem sido sensível com toda essa situação, né? Ela está sempre aberta ao diálogo. Agora, o que precisa realmente é a questão da documentação do Detran, que já foi solicitado e estamos aguardando o Detran. A data do dia 18 é porque é uma data segura, né? É uma data que, com toda certeza, o Detran já vai ter entregue para nós toda a documentação desses ônibus e a gente pode rodar aí com segurança. Diante dessa situação aí do Detran, são os Detrans regionais, locais aqui de Extrema, de Vista Alegre, que farão a vistoria desses ônibus? Presidente, o Detran vem uma equipe de Porto Velho para fazer essas vistorias. Nós tentamos que essa vistoria fosse feita pelos Detran local, né? Detran Nova Califórnia fizesse a vistoria dos ônibus de Nova Califórnia, Detran Extrema fizesse a vistoria dos ônibus de Extrema e Detran Vista Alegre fizesse a vistoria dos ônibus de Vista Alegre do Abunã. Infelizmente, não foi aceito a nossa proposta, então deve vir uma equipe de Porto Velho para poder fazer essas vistorias. No documento inicial apresentado na reunião que eu participei dia 9, lá na Escola Jaime Peixoto, foi dito que o problema eram os ramais, era dificuldade pela época de chuva, o problema com os ramais. Como está a situação dos ramais? Em relação aos ramais, existe, né, alguns pontos críticos, alguns pontos isolados, mas nós temos aqui máquinas da Semagric, temos aqui o DR, que tem sido muito parceiro, e já está tudo alinhado que em relação aos pontos críticos, tanto o DR quanto a Semagric, através da administração, eles vão atuar. Tem um atoleiro na linha X, então eles vão lá algum dia com a máquina e resolvem. Vai ser patrolado esses ramais? Aí eu não tenho essa informação, não posso te dizer, até porque a época do ano não permite.
que vai ser feito de 100% desses ramais. Mas os pontos críticos para que o ônibus escolar, que o transporte escolar rode, isso vai ser feito sim, tá bom? Já tem um alinhamento aí que vai ser feito sim. Foi feita uma pesquisa com todos os motoristas, de acordo com suas rotas, e a fala dos motoristas é pontos isolados, mas na grande maioria é que o ramal está bom. Vai ter dia, Donizete, que vai amanhecer chovendo e esses ônibus não são traçados. Então a gente vai ter dificuldade, mas isso a gente considera normal para a nossa região, para a época do ano. Então isso é normal. Vai acontecer esse dia que o ônibus não vai rodar, né? Em virtude aí que às vezes amanhã é chovendo e o transporte não é traçado. Mas de uma forma geral, os ramais estão aptos, né, com a observação de alguns pontos isolados, pontos críticos, que eu tenho certeza que a administração dá conta de resolver. Então, muito obrigado, professor Emerson Henk, diretor do Núcleo de Ensino da Ponta do Abunã, NEPA. Então, olha só, pessoal, esta é a situação real, então, hoje, da educação aqui na Ponta do Abunã, tanto municipal quanto estadual. Então, a perspectiva continua sendo o início, o mais breve possível, dia 18 de março. Ainda continua a luta para que consiga antecipar um pouco o início dessas aulas, conforme apresentado aí pelo nosso professor Henk, diretor do NEPA. Então depende da organização do Detran para vir à Ponta do Abunã e fazer a vistoria nesses ônibus. Continue me acompanhando. Breve mais notícias a respeito do início das aulas aqui na Ponta do Abunã.